Olá, bem-vindos ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, claro, com Odisseia Academy, uma escola de desenvolvimento humano virtual certificada pelo MEC. Toda sexta-feira, pela manhã, a degustação de um livro que vai mexer com você, que vai ampliar seus horizontes, que vai despertar novas ideias. E a obra de hoje, espetacular. É a obra de Carmine Gallo. E ela se chama Comunicação 5 Estrelas. Comunicação 5 Estrelas. Claro, o título já começa com um trocadilho. Todo mundo já ouviu falar de Hotel 5 Estrelas. E claro, é o sonho de todos nós. Quando fazemos uma viagem, quando queremos conhecer um lugar, nos hospedarmos em um hotel 5 estrelas. Porque você sabe que a comida será muito boa, que o atendimento, o serviço será excelente, que a acomodação, o quarto, a suíte também será muito boa. Afinal de contas, 5 estrelas define qualidade superlativa. E a comunicação? Todos os dias nós interagimos com diversos seres humanos. Do momento que você acorda até o momento que você se deita para dormir, com quantas pessoas você conversa? E mais do que isso, quantas pessoas você precisa convencer de uma determinada ideia? Persuadir, convidar, apresentar um projeto, um plano de trabalho, uma ideia. Saber comunicar-se é uma arte, mas é também um ofício. Precisa de treino, precisa de estratégia. E a nossa comunicação deveria ser uma comunicação 5 estrelas. O problema é que nos dias de hoje nós estamos abrindo mão da gentileza, nós estamos abrindo mão da elegância, estamos abrindo mão da persuasão e cada vez mais estamos adotando uma comunicação violenta, uma comunicação agressiva, uma comunicação irracional, uma comunicação que não tem cuidado, que não respeita a outra pessoa, o interlocutor. Isso provoca atrito, desgaste, conflito, confusão e, no final das contas, a gente sai das nossas reuniões com a seguinte impressão: tudo conversado, nada resolvido. Todo mundo fala, as falas são atropeladas, as pessoas falam simultaneamente, ninguém quer escutar, todo mundo fala, todo mundo se expressa, mas nada é resolvido. Não chegamos a um consenso, não chegamos a uma solução. Por quê? Porque, na verdade, não houve comunicação efetiva. Nada foi comunicado. Nós estamos confundindo comunicação com expressão. Você pode se expressar durante 3 horas, falando. Isso não significa que você comunicou. Porque comunicação é quando o outro entendeu a mensagem que você emitiu. Comunicação é quando você conseguiu transmitir sua ideia, mas, sobretudo, persuadir o outro, convidar o outro a aderir ao seu plano, ao seu projeto, à sua ideia. Isso é comunicação. Comunicação demanda esse laço, exige esse encontro. Um encontro de pessoas, cada qual se expressando, mas cada qual também ouvindo e
entendendo o que o outro expressou. Mesmo assim, mesmo havendo uma comunicação, nós temos comunicação 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, e temos a comunicação sugerida por Carmine Gallo, esse grande autor do The New York Times, do Wall Street Journal, um coach que treina executivos, que sempre fala em grandes corporações e que tem um TED Talk muito famoso chamado Falar, Convencer e Emocionar. E aqui você deve estar se perguntando: sim, mas o que eu preciso fazer para que a minha comunicação se torne uma comunicação 5 estrelas? 3 coisas. 3 coisas. Carmine Gallo retoma Aristóteles. Bom, esse filósofo é bastante conhecido no mundo jurídico. Aristóteles. Aristóteles utiliza 3 palavras gregas nos seus escritos filosóficos que o Carmine Gallo vai retomar. A primeira, logos. A segunda, ethos. A terceira, pathos. Bom, deixa eu explicar melhor isso. Logos quer dizer racionalidade, lógica. Lógica vem de logos. O primeiro elemento da comunicação é a lógica. A sua comunicação precisa ser inteligente, baseada em dados, persuasiva. Ela tem que fazer sentido. Você precisa ganhar a inteligência do seu interlocutor, da sua interlocutora. Imagina uma comunicação sem pé nem cabeça, sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido, uma comunicação sem nenhuma racionalidade, uma comunicação baseada em fake news, em fantasia, sem nenhuma base em dados. Essa comunicação não é 5 estrelas. Ela não é capaz de persuadir ninguém, especialmente as pessoas inteligentes. Porque qualquer pessoa que tem um senso crítico, qualquer pessoa que saiba raciocinar, vai perceber os furos de lógica, vai perceber os furos argumentativos daquela comunicação. Portanto, o primeiro elemento é lógica, logos, racionalidade. E aqui o Carmine Gallo dá dicas incríveis. Baseie a sua comunicação em dados. Utilize fatos. Pesquise estatísticas. Evite tomar decisões ou persuadir pessoas com base apenas em opiniões pessoais, achismos, aquilo que você acredita que é. Pesquise. Você quer falar sobre um determinado assunto? Vá em bancos de dados. Saiba um pouco mais sobre os dados reais daquele assunto. Vamos dar um exemplo. Eu quero falar sobre diabetes. Quantas pessoas têm diabetes no Brasil? Aumentou o número de diabetes? Qual a faixa etária em que a diabetes é mais predominante? Quais as principais causas da diabetes? É preciso saber o mínimo sobre isso se você quer tratar desse assunto. Veja, você não precisa saber sobre todos os assuntos. Nenhum ser humano sabe sobre todos os assuntos. Mas se você quer falar, quer se comunicar, quer persuadir alguém a respeito de um assunto, é bom que você tenha dados seguros, concretos, sobre aquilo que você está falando. Caso contrário, a sua comunicação é muito opinativa. Ela é mais baseada em opiniões, em imaginação, em crenças, do que no logos, na lógica. Comunicação 5 estrelas precisa de lógica. Mas não só isso. Ela precisa também de ética. Toda comunicação 5 estrelas, ela demanda, ela utiliza
de um apelo moral. Você vai tratar um assunto, mas aquilo fere as crenças, a moral, a ética das pessoas? Pense nisso. O que você está falando, o que você está pretendendo comunicar, vai chocar os valores, os princípios, a ética das pessoas? É preciso muito cuidado quando nós estamos tratando de assuntos que envolvem costumes, hábitos, crenças, princípios, valores, porque isso é tudo muito sensível. As pessoas não gostam de ser atacadas nos seus princípios, nos seus valores. As pessoas não abrem mão fácil de hábitos, comportamentos e costumes alimentados ao longo de décadas, às vezes até séculos. É preciso muita responsabilidade, muito cuidado, se você quer uma comunicação 5 estrelas. Etos. Sempre pense no aspecto ético das suas ideias. Uma ideia pode ser muito lógica, ela pode ser muito inteligente, ela pode ser muito racional, mas ela pode chocar do ponto de vista moral e ético. E nesse momento, toda a sua argumentação desmorona. Toda a sua argumentação vai abaixo. Porque você não pensou nesse aspecto. E o terceiro ponto, patos. Patos está na origem, no radical da palavra empatia. Você precisa tocar os sentimentos, as emoções. Uma comunicação 5 estrelas é aquela comunicação que leva em conta as emoções e os sentimentos das pessoas, dos interlocutores. Não basta ser racional. É preciso também entender a lógica emocional dos comportamentos, dos hábitos, das ideias, das práticas dentro da sua instituição. Se você desconsidera isso, você tem uma comunicação ingênua. Muitas pessoas acreditam que basta ser racional. Mas entenda, a maioria das nossas decisões são decisões emocionais e inconscientes. Se você não levar a sério esse dado, esse fato, a sua comunicação soa superficial, às vezes pueril. Muito dado, muita estatística, muita racionalidade, as pessoas vão te escutar e vão dizer assim, não me agradou, não gostei, não me tocou. E no fundo, uma comunicação 5 estrelas, ela precisa tocar o sentimento, tocar a emoção. Ela precisa comover. Não basta convencer. É preciso comover e é preciso mobilizar. Quando eu estou convencendo, eu estou usando toda a lógica, toda a racionalidade. Quando eu estou comovendo, eu estou levando em conta os aspectos emocionais, os sentimentos. Quando eu estou mobilizando, eu estou levando a sério as questões éticas. Convencer, mobilizar, comover. Se a sua comunicação utilizar desses 3 elementos, você está a caminho de uma comunicação 5 estrelas. E é claro, sempre uma comunicação respeitosa, uma comunicação que promova o equilíbrio, a pacificação, que evite contendas, agressões e ofensas. Isso é básico. Afinal de contas, tudo isso está dentro do aspecto ética. Uma comunicação ética é uma comunicação que trata o interlocutor como um ser humano, com toda a sua dignidade, merecedor de todo o nosso respeito. Se a pessoa se desrespeita ou se ela se comunica de uma forma desrespeitosa, aí já é responsabilidade dela, não nossa. Afinal de contas, você só é capaz de garantir
a sua comunicação, não a do outro. O outro pode te oferecer uma comunicação 1 estrela, meia estrela. A sua tem que ser sempre uma comunicação 5 estrelas. Às vezes a gente não consegue, mas é preciso insistir, é preciso buscar esse ideal da comunicação 5 estrelas.